Fala, galera! Estamos aqui hoje num dia muito especial. Temos a honra de receber Saulo Benício, militante do PSOL Nilópolis, mototaxista, entregador de app, graduando em História pela UERJ e em Segurança Pública pela Cruzeiro do Sul. O Saulo teve uma campanha emblemática, simbólica, no ano de 2020, né, para vereador em Nilópolis, uma campanha que foi muito interessante, né, porque Nilópolis, para quem não conhece, é uma cidade da Baixada Fluminense, que apesar de pequena, tem uma densidade demográfica ali considerável, e é uma daquelas cidades que tem os problemas que a gente vê na Baixada Fluminense, né, daquelas grupos políticos que dominam ali a região, e o Saulo fez uma campanha ali focada nos trabalhadores, nos direitos dos trabalhadores, uma campanha ali mais à esquerda, aguerrida, e conseguiu ter uma votação expressiva. Foi uma campanha muito interessante. 200 votos a menos do que o último que entrou. Tem um quociente daquelas contas malucas. Uns 150, acho que ele teve 150, mas aí eu por aí. Sensacional. E Nilópolis tem poucos vereadores, né? Então é uma campanha muito difícil de se fazer, e foi sensacional, né, essa campanha. E a gente gostaria de começar falando com você, Saulo, sobre isso. A gente vai bater esse papo aqui sobre política e futebol e começar falando sobre isso. Quais são os grandes desafios de militar politicamente, fazer essa militância popular numa cidade como Nilópolis, essa cidade que tem todos esses problemas da Baixada Fluminense em relação a poder expressar os direitos políticos? Fala, tropa. Saudações rubro-negras aí a todos e todas que estão assistindo. Queria agradecer o convite do canal. Eu já queria, assim, quando eu vi o convite, já me interessei na hora. Eu sou o Saulo Benício, sou graduando em História na UERJ, estou para colar grau agora em Segurança Pública, né? Eu sou dirigente do PSOL Nilópolis, acabei me tornando uma figura pública do PSOL e fui candidato na última campanha. Os desafios são enormes, né? Porque aqui na Baixada Fluminense a gente tem um histórico que a maioria de quem mora aqui sabe, que é um histórico da política ser dominada por famílias tradicionais, pela velha política, e ainda tem a questão dos grupos paramilitares que foram responsáveis pelo assassinato covarde da nossa companheira Marielle Franco. Mas, apesar disso, a gente saiu das últimas eleições com uma sensação de felicidade, de poder ter conquistado muitas pessoas para o nosso programa. É importante lembrar que na Baixada Fluminense a gente tem uma tradição de compra de votos, as pessoas aqui sabem como funcionam as coisas e a gente, com menos de 30 mil reais, com pessoas que não estavam sendo pagas para estarem nas ruas, não por causa só de mim, mas pelo programa que o pessoal apresentou, com uma nominata de 18 candidatos, tinha representantes de diversas classes, diversas pessoas representando uma pluralidade que é o que o PSOL representa hoje, representantes dos grupos LGBTs, da negritude, da Umbanda, causa animal, pastor, tudo unido numa causa que é um programa que foi apresentado trabalhando principalmente na frente com os trabalhadores, na educação e na cultura, que é o que falta muito em Nilópolis, né? Menos de 1% do nosso da quantia que vem para cá para ser investida em políticas públicas é investida em cultura também. Nas escolas falta muita coisa, laboratórios, estrutura, e a gente apostou nisso. Também a nossa juventude em Nilópolis, Nilópolis é movimentada pelo setor de comércios, então a maioria tem que sair de Nilópolis para ir para o centro do Rio trabalhar e acaba não encontrando emprego em Nilópolis. Então tem muito trabalhador informal, os nossos valorosos camelôs, os vendedores de rua, os mototaxistas, e a gente apostou nessa política. Os desafios, além de estar numa cidade que é dita conservadora, né, e que a gente mostrou que a população de Nilópolis já não aguenta mais conservar as coisas como estão, são
essas famílias, né, que dominam. A gente tem que pensar bastante cada passo que dá, não pode dar uma de maluco, e tem que tomar cuidado com a nossa segurança, com o que a gente fala, mas, apesar disso, a gente não teve nenhum desrespeito do que a gente chama de velha política na cidade, não houve nenhuma ameaça concreta, e a gente pôde estar nas ruas todos os dias, conquistando mentes e corações, e conseguimos 1.263 votos. Não entramos por causa do quociente eleitoral, mas política para a gente é muito mais do que teclar uma urna de 2 em 2 anos. Show de bola. Saulo, primeiro agradecer a presença, parabenizar que finalmente agora tem 3 Libertadores aqui reunidos, né? Dependendo do Henrique, a gente ia depender, nunca ter isso, mas agradeço. E falando sobre militância também, eu queria saber seu envolvimento, como é que está a questão do break dos AVPs. Eu sei que mês passado teve uma mobilização, o Tarcísio até apresentou um PL recentemente também. Eu queria... Como é que está esse cenário? Mês passado, como você disse, Walter, a gente teve um break dos apps, estivemos lá em frente à Câmara dos Vereadores, aproveitando esse gancho que o projeto do Tarcísio deu para o movimento, porque, além de estarmos nas ruas, né, a gente não enxerga a política como teclar as urnas de 2 em 2 anos, mas não desmerecemos, não desconsideramos a importância da institucionalidade para que a gente tenha acesso a direitos. Então, estivemos nas ruas, tinha uma galera lá que era entregador, tinha uma galera da Casa NEM também, apoiadores. A gente estava lá para reivindicar, né, os nossos direitos, as nossas garantias, que, infelizmente, hoje, muitos de nós que somos trabalhadores, né, inclusive os professores, né, não temos que tirar as coisas do próprio bolso, os professores, os entregadores, para poder estar levando o seu dinheiro para casa, pagando as suas contas, abastecendo as nossas geladeiras. E o movimento, assim, é meio fragmentado, mas eu percebi uma mudança desde o primeiro break, que era aquela questão de como foram vendidas as reformas da Previdência e a reforma trabalhista. Naquela época, muito trabalhador acreditou que essas reformas trariam melhorias para nós. Hoje, eu vejo que muita gente percebeu que isso foi uma armadilha e que está disposta a lutar contra essa narrativa de que, com menos direitos, nós temos mais emprego. Então... E é sempre a outra reforma, não, que a próxima reforma que vai melhorar. Na próxima, quando restar mais direito nenhum, agora é administrativo. Isso é pior, né? A cada reforma, a nossa vida nunca melhora. É sempre a vida dos grandes empresários, das grandes corporações, né? E, infelizmente, eles têm muito dinheiro. A gente não tem como negar isso. Eles conseguem fazer uma publicidade tamanha que conseguem convencer muitos trabalhadores. Mas eu percebi que, até antes do break, eu tive numa reunião do mandato do Tarcísio. E percebi que muitos entregadores que no primeiro break eles ainda estavam nessa mentalidade de patrões de si mesmo, já tinham mudado essa mentalidade. Então, apesar daqui a gente não ser como, por exemplo, São Paulo e outros estados, em que os entregadores sejam mais organizados, tem esse saldo positivo da galera estar se enxergando mais enquanto classe trabalhadora e que precisa ter seus direitos garantidos por uma CLT, por exemplo. Show de bola. E quantas manifestações fora Bolsonaro? Sua participação, sua opinião, e tentando associar. Peça um esquema tático. A gente está em que momento? Tem que jogar em que esquema agora? 4-5-1? Não, eu 4-2-4? Partir para cima? Não, 4-2-4 Eu estou acostumado com 4-3-3 do nostálgico Jorge Jesus e também meio que está aí com o Rogério, mas eu acho que quanto mais a gente tiver no ataque, mais chances a gente tem de estar na vanguarda aí dessa questão. Não que queiramos ser vanguardistas de algo, mas assim, eu acho que é importante a gente não dar bobeira agora. A gente tem que estar nas ruas. Não dá para esperar até 2023 para a gente tirar esse genocida do poder, porque até lá nós vamos ter brasileiros e brasileiras
todos os dias morrendo por uma doença que já tem vacina. Então, eu sou do time que a gente tem que estar nas ruas agora, tem que se mobilizar, tem que apontar os crimes que estão sendo mostrados na CPI e pressionar, porque Lira não é dono do Brasil. Então, muito menos o Centrão está de mãos dadas com o Bolsonaro. Na verdade, o Centrão está sugando o Bolsonaro. Então, o Centrão, ao longo da história... Centrão se aluga. Eles estão com o Bolsonaro na mão, né? E o Centrão, a gente sabe, né? O Centrão, enquanto tiver indo dinheiro para a mão deles, eles estão ali. Agora, quando eles verem que os interesses deles já não, de certa forma, com a pressão popular, com a queda de aprovação do governo, o Centrão também não é bobo, né? Então, para o Centrão, para a Lira dar uma banda no Bolsonaro, é mole, e o nosso papel é ir para as ruas, sim, independente de Bolsonaro cair ou não. Uma questão que veio agora, só para nesse assunto ainda, depois a gente partir para o futebol, só alegrias. Claro, claro, não. Não, para o meu time não tem alegrias, nem para o Henrique, mas tudo bem, a gente finge que tem alegrias. Mas o que você achou da alcunha ladrão no último, acho que os últimos protestos, até o último ficou bem flagrante, né? Além do miliciano, além do genocida, a alcunha ladrão. Eu sei que teve um debate no campo da esquerda se uma moralidade, um pequeno burguês e tal, ou, mas para ganhar, para disputar as classes populares e esse discurso pegar por conta do escândalo da CPI, a alcunha poderia ser útil. Qual é a sua visão? Olha, ao longo da história do Brasil, eu acho que essa é a primeira CPI em que o que estava sendo debatido ali não era corrupção. Pelo menos não até um mês atrás, talvez. Os senadores estavam fazendo um excelente trabalho ali, o que demonstra a importância das instituições republicanas do nosso país. Estavam fazendo um trabalho sério, estavam debatendo a vida dos brasileiros. E, na maior parte das vezes, a gente estava falando de corrupção. Claro que nós temos uma classe média que a gente percebe isso também na narrativa da imprensa hegemônica, né? Que é voltado muito como se política fosse só roubar. Política é igual a roubo. Roubo é igual a política, como se a política só fosse isso e como se nós fôssemos o país mais corrupto do mundo, quando a gente está ali na média. A corrupção que acontece no Brasil acontece em diversos países, e é isso. Para isso que é importante os mecanismos de investigação da República, para essa corrupção não passar batida, ser investigada e as pessoas serem punidas. Então, se o Bolsonaro é ladrão, por que eu não vou dizer que ele é ladrão? Porque, além de genocídio fascista, foi demonstrado que ele é ladrão, que a ex-cunhada dele botou para rolo lá os casos de rachadinha dele, que a gente já sabia, teve corrupção na Covaxin. Então, eu acho que não cabe um moralismo vazio agora. Se ele é ladrão, isso é mais uma ferramenta para a gente convencer a população de que esse governo não dá. Exatamente. Entrando nessa questão agora um pouco do futebol, né, mas não deixando de falar do genocida que governa o país, né, vocês já me sacanearam por causa do Botafogo, né, claro, a tristeza aí que eu nem começamos ainda, fica tranquilo. Todos os problemas, né, inclusive entrevistei aqui o professor Marcos Alvito há pouco tempo aqui no canal e ele perguntou se estava tudo bem comigo antes da entrevista. Eu disse a ele que tendo em vista a pandemia e Botafogo, né, estava até tudo bem. Aí ele falou, acho que a pandemia tem jeito, né, a vacina e tal. O problema é o Botafogo. Um empate ontem, não foi? No final do jogo? O Botafogo perdeu ontem. Perdeu, meu Deus. Até onde eu vi no grupo que estava empate. Então você vê o grau que está. Perdeu para o time que o Vasco meteu 3-0, para você ter noção. Olha a rivalidade aí de Série B, hein? Eu já propus. A gente tinha que ter o troféu. Porra, eu homenageei um cara aí. Bota, troféu
Porra, não sei. Não, mas vou reverter. Edilson Silva. Eu vou Porra, reverter. o melhor grande da Série B ganha um troféu. A taça entre Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Já tô feliz. Eu ganharia A hoje. disputa tá acirrada. Botafogo, Vasco e Cruzeiro. É isso. Pô, já tô feliz. Mais um troféu. Já tem taça Rio desse ano. Então, não, mas agora eu vou reverter essa história, porque apesar disso, o Botafogo, né, não tem relações, pelo menos não, né, tão intensas quanto o Flamengo vem tendo com o Bolsonaro. Então você tem patrocínio da Havan, você tem Bolsonaro em jogo, Moro em jogo com a camisa do Flamengo sendo colocada por cima de uma gravata, né? Você teve todas essas situações aí. Bom argumento, O Flamengo como ferramenta de extrema-direita sendo utilizado. Eu queria saber, Saulo, como é que você vê isso, né? Você como militante de esquerda, e aí, pô, você está vendo aí seu time sendo usado por isso e tal, ao mesmo tempo que os times são eternos, né? Os clubes de futebol são eternos, né? Esses caras vão ficar, mas os clubes vão ficar, mas esses caras vão embora, né? Mas quero ver qual é a sua visão sobre isso, né? Esse incômodo que causa. Bom, Henrique, é lamentável, né? Essa atual diretoria do Flamengo está longe de ser uma unanimidade para o torcedor, né? Seja o torcedor que está mais enraizado na política, como o torcedor que também só quer ver o Flamengo ganhando. É claro que, pô, em questão, eu acho que a gente não pode se iludir do que é um clube de futebol. O clube de futebol também é uma instituição capitalista, ou seja, é feita para gerar lucros. Esses lucros vêm com títulos e que também vêm com patrocínios, né? Infelizmente, até um amigo vascaíno me zoou ontem, né, no podcast que eu participei. Ele falou, graças a Deus que o Flamengo está com o patrocínio da Havan, porque essa vergonha eu não vou passar sozinho. Então, infelizmente, né, a gente hoje está com uma diretoria que tende à extrema-direita, né? Na verdade, eu acho que tem um pouco de oportunismo também, né, nessa questão, um pouco que, querendo ou não, é o presidente, né? E quanto ao Bolsonaro e Moro usar blusa de time, a gente sabe que esses caras usam qualquer blusa de time, né? Quando vai no estádio do Palmeiras, usa a blusa do Palmeiras, quando vai no do Vasco, usa do Vasco, do Fluminense, Botafogo. Então, a gente sabe que dificilmente eles acompanham o futebol e tem a paixão que o torcedor, de fato, assim, mais assíduo tem. Então, conviver com isso é ruim, né? A gente pelo menos cobra a diretoria, né, para que nas questões das pautas de opressões o clube não se omita. Racismo não pode ter no futebol, não pode ter homofobia no futebol, melhor, não pode ter LGBTfobia no futebol, não pode ter machismo no futebol. É claro que vai ter tudo isso, vai acontecer, só que o clube tem que ter uma boa comunicação, tem que ter mecanismos que previnam e combatam isso. Isso tem que ser certo. Então, apesar dessa diretoria estar ali apertando a mão do Bolsonaro, e eu não duvido nada que ela estaria apertando a mão do Lula, se fosse o Lula presidente, ou Amoedo, ou Dória, a gente não pode ter desilusão do que é uma instituição, um clube de futebol, e de que, pelo menos, a gente tem que cobrar mais apoio ao que são as pautas de opressões, do clube ser contrário a isso e se posicionar contra isso veementemente. Mas acho que não apertaria tão feliz essa mão de um presidente de esquerda. O que fizeram com a torcida que homenageou o Stuart Angel, remador do Flamengo. Por memória, torturado barbaramente, morto durante a ditadura civil militar. O Flamengo podia lançar uma nota, assim, apoiando a iniciativa de um grupo de torcedores. Lançou a nota, não temos nada a ver com isso. O Flamengo não se envolve em política. Ao mesmo tempo, não se envolve em política do lado do presidente, né? Pressionou, basicamente escreveu a lei do mandante lá, MP 984, que vai virar projeto de lei aí, já tá na mão do Arthur Lira, porque num diálogo, assim, numa conversa, o Landim falou isso, numa conversa que teve no dia seguinte a MP estava aprovada. Conversou com o Bolsonaro num dia, olha que mesa bonita de almoço, Bolsonaro, Felipe Melo e Landim, olha só.
Eles também dialogaram. estão fazendo um alpinismo social, né? Porque os caras aí estão entrando para a política. Então, oportunismo puro também, né? Claro que, pô, eu com certeza, eles são de direita, no mínimo de direita. Agora, também, com certeza, um alpinismo social que eles fazem, né? E agora? Coração rubro-negro. Época de ouro. Ganhou tudo. Ganhou para o ímpar. Ganhou brasileiro. Ganhou Libertadores. 14 Supercopas. 18 Taça Guanabara. Ganhou tudo com Jorge Jesus. Tudo. Chegou lá, perdeu o Mundial. Primeira vez que o Flamengo participa do Mundial, né? Perdeu, que nem o Vasco. Participou de uma vez também. Que aquilo que vocês ganharam lá com o Liverpool foi Intercontinental. Provocações à parte. Saulo. Tranquilo. Jorge Jesus. Queria no Flamengo de novo? Apesar das declarações recentes, polêmicas, talvez a palavra que eu abarque melhor e pior ao mesmo tempo, que faz vezes uma fala racista após o Paris Saint-Germain e o Istambul, fez uma fala machista também com uma jornalista portuguesa, eu não entenderia de futebol. Aqui no Flamengo eu pelo menos não lembro de ter visto algo assim. Mas como é que foi o coração do torcedor? Futebol é uma parada ou vale dentro de campo, mas pesa por outros lados? Queria saber dessa... Não, as duas coisas até podem se dividir entre aspas, mas acho que vai depender de pessoa para pessoa. Naquela época eu fiquei muito puto com o Jorge Jesus, né? Acho que, assim, se ele não tem algo qualificado para falar, então não fala nada. Até para não se complicar, porque hoje em dia tudo é imagem. Ainda mais figuras públicas como treinadores, jogadores, o trabalho deles também é a imagem deles. Não à toa o Siqueira Júnior. E estou rindo à toa. Então, o que acontece? Naquela época eu fiquei muito chateado com o Jorge Jesus. Hoje em dia eu não estou nesse debate que uma parte da torcida do Flamengo levanta, essa nostalgia, o que aconteceu em 2019. Provavelmente não vai acontecer de novo. Contrato eterno para o Ceni. Fica, Ceni. Não igual aconteceu, aquilo ali foi um ano... Eu, desde pequenininho, quem viu o Flamengo de 2005, sabe, quem viu Irineu na zaga, Wellington Silva, Dimba no ataque, Walter Minhoca na volância. Bons tempos. Márcio Braga chegar lá e falar assim, acabou o dinheiro, isso é o tempo bom. Todo mundo estava ali na mesma lama. Só uma correção que eu tenho boas lembranças do Dimba no ataque. Tenho boas lembranças do Dimba no ataque. 97. Daqui a pouco tem estátua pro Dimba no Botafogo. Que isso. O Dimba foi campeão. Bons tempos. Vamos respeitar. O dirigente do Flamengo pagava César Ramírez, aquele Tigre. Era o Tigre. Deus, o Tigre. Olha que isso é futebol carioca. Isso que era tempo bom. Isso aí. Essa época aí era Eurico Miranda, Márcio Braga, isso. E a época aqui também, Botafogo aí, tava mandando ver. Até aquela época que o Botafogo mandou bem, quando foi? Garrincha, né? Teve um elenco do Botafogo que, de poucos anos entre aspas. 2013, Sidor. É um elenco brabo do Botafogo, disputou o Brasileirão aí por um bom tempo. Enfim, disputou o Brasileirão por algum tempo. Agora... Não foi para ser piada não, mas... Agora está disputando Série B, né? Depois volta a disputar mais um tempinho. Foi mal. Então, acostumado já. Hoje em dia não tem debate se o Jorge Jesus volta ou não volta para o Flamengo. O cara está lá no Benfica, está lá na Europa, não tem nenhuma previsão dele ser demitido, de que ele quer sair da Europa. E hoje em dia eu não sou da parte da torcida que eu acho que o Ceni é tudo de ruim. Acho que alguns problemas do Flamengo são problemas que vêm até desde o Jorge Jesus. Por exemplo, o Ceni, nos últimos jogos, apesar
de terem sido alguns jogos ruins para a gente em relação a resultado, a gente viu uma melhora em relação ao sistema defensivo do Flamengo. Todo jogo estava tomando gol. Claro, não é algo que a gente diga, nossa, agora o time não toma gol. Claro que também, pô, não existe time que não vai ficar 10 rodadas sem tomar gol. Mas houve uma melhora. E outra questão que a torcida tem reclamado muito é a questão das chances que o Flamengo cria e de que não se convertem em gols. Mas isso vem desde o Jorge Jesus. Com o Jorge Jesus, o Flamengo tinha que finalizar 15 vezes para fazer gol. Com o Rogério Ceni são 17. Tirando isso, é claro, o Rogério Ceni não é perfeito, não sou um cenista. Ele tem os seus lados positivos, seus lados negativos. Às vezes ele faz umas substituições ruins, que parece que ele vai no Twitter, olha o Twitter e vê lá e do nada substitui. Mas eu acho que que mantém o Rogério Ceni ainda dá para dar crédito para ele, não sei, daqui para, vamos dizer, 10 rodadas, daqui para alguns campeonatos importantes que a gente está disputando, um mata-mata, jogos decisivos. Então, eu ainda sou do time Rogério Ceni. Se um dia o Jorge Jesus estiver no mercado, eu não vou ser contra a vinda dele, assim como também não vou morrer de amores por ele como era antes das declarações dele, que eu achei que pegou muito mal, ainda mais enquanto um negro no Brasil. Isso no caso, quando a gente fala do Jesus, a gente está falando de um cara, né, o Mister ali, um cara, digamos assim, mais velho, assim, mais estudado e tal. Agora, em relação, como você acha que, em relação ao jovem brasileiro que se torna jogador de futebol, né, então tem às vezes um acesso menor a estudo ou até mesmo a acesso, assim, uma questão de replicar a cultura de uma forma mais fácil, né, assim, no caso de preconceitos e tal. Você acha que às vezes a esquerda erra em como faz esse diálogo, muitas vezes condenando de uma forma muito incisiva alguns desses jovens que, na verdade, possam ter falado alguma besteira ali por, enfim, uma questão de não saber, né, lidar com algumas situações. E como você vê esse diálogo da esquerda com o futebol, né? Se você vê a direita tendo muito sucesso, sempre, né, com o diálogo com o futebol. A esquerda geralmente tende a ver como um espaço, às vezes, ruim de homofobia e de preconceitos, né? Então, como é que você vê isso? Como é que a esquerda também pode se apoderar do futebol e trazer esse jovem, né? Sei lá, uma figura como o Neymar, tal, né? Essas figuras que geralmente elas devem ser criticadas ou elas devem ser abraçadas? Como é que você acha que deve ser feito esse diálogo? Particularmente, eu não faço parte da esquerda que quer regrar tudo e todos. Acho que cada um vem de um lugar, cada um pisou em um chão. Então, por exemplo, você cobrar uma formação de um jogador que, apesar de hoje ter mais esse incentivo dos jogadores terem estudo, serem estudados e estarem mais a par, acho meio injusto. Não que seja ilegítimo. Com certeza, a maioria desses jogadores da nova geração, os mais jovens, eles já desde a base ali, eles já têm uma assessoria em relação a essas questões, né? Questões de raça, questões de sexualidade. Só que não tem como controlar o incontrolável. Eu acho que muitas das vezes existe um setor da esquerda que dialoga mal quando eles agem que nem a direita age, que é regrando ou botando um carimbo na pessoa, assim. Por exemplo, a direita vai me chamar de comunista e eu vou chamar o cara de machista, vou chamar o cara de homofóbico por tudo que ele disser e por tudo que ele fizer. Obviamente, o racismo, a homofobia, as pautas de opressões, as opressões que a gente vê no nosso dia a dia devem ser combatidas, mas a gente precisa ter método para isso. Não tem como chegar com o pé na porta para um cara
que, por exemplo, muitos desses jogadores vêm de um local de periferia, um local em que tem muitas igrejas pentecostais, a criação é diferente, a criação é mais conservadora. Então, do dia para a noite, não vai entrar na cabeça dele, ainda mais se ele foi criado em um ambiente em que essas coisas são mal vistas, não vai entrar do dia para a noite na cabeça dele e ele está reproduzindo uma opressão, de que ele está sendo racista, de que ele está sendo machista, que ele está sendo LGBTfóbico e por aí vai. Então, muitas das vezes falta pouca vontade de ser pedagógico na questão das pautas de opressões para a esquerda, mas depende de qual tipo de esquerda a gente está analisando, sabe? Porque não tem como debater opressão sem também debater classe. Então, eu sou do time que eu trabalho com convencimento. Assim como eu já fui sou uma pessoa que mudei muita coisa, muito preconceito que eu tinha, e até hoje eu tenho mudado, as pessoas também conseguem mudar, podem mudar aos poucos. Isso não se dá com xingamento, excluindo pessoas, não dialogando, não ouvindo contraditório. Isso é no olho, isso é olhar no olho, isso é saber ouvir o que a outra pessoa está falando. É claro que eu também não estou falando questões tipo como, por exemplo, o Bolsonaro faz. Aquele cara ali não tem um diálogo, aquilo ali é combate total. Mas com várias questões a gente consegue sim dialogar, a gente consegue convencer as pessoas. E isso não é um trabalho da noite para o dia. As pessoas vão continuar errando, assim como eu erro, como nós erramos, mas elas também vão ir aprendendo aos poucos. E eu enxergo no futebol isso. Agora, em relação à esquerda, está inserida na política. Eu acho que sempre esteve, né? Principalmente a esquerda social-democrata. Por exemplo, nós tivemos ao longo da história jogadores engajados, Sócrates e outros jogadores, o próprio Maradona, que engajados nessas questões políticas, nas lutas sociais. O que acontece é que temos sim uma hegemonia, se não liberal, uma hegemonia de direita, que para mim é quase a mesma coisa, ser liberal e ser de direita, porque apesar das questões, vamos dizer, deixa eu tentar encontrar a palavra, por exemplo, por exemplo, a Globo é uma mídia hegemônica liberal, só que ela não reproduz algumas opressões que a direita mais extrema-direita ou a direita mais tradicional reproduz, ou seja, apoia a questão das pautas raciais em termos da questão da sexualidade, da pluralidade religiosa, e tem uma extrema-direita que vai totalmente ao contrário disso. Só que quando é para votar ali algumas coisas políticas, eles estão juntos. Então, por isso que eu digo que liberal, para mim, é de direita. Então, hoje, assim como o canal de vocês prova e vários veículos, a esquerda está se inteirando mais do futebol. Agora, quem é daquele grupinho lá, pão e circo, como se, nossa, a gente tem que ser militante, tem que ser sério o tempo todo, não pode rir, não pode gostar de futebol, não pode xingar palavrão, não pode xingar o outro. Eu não sou desse grupo. A parte do não pode rir, não pode ser feliz, o Henrique segue a risca mesmo, afinal ele torce para o Botafogo. É um pouco mais difícil ter o que se divertir. Saulo, pergunta rápida, séria, sem nenhum tom de clubismo. Hoje, Messi, Cristiano Ronaldo ou Germancano? Pô, aí tu me pega, pô. Como que eu vou comparar o Messi e o Cristiano Ronaldo ao Cano, pô, que levantou a bandeira, porra? Tá ligado, mano? O maluco, pô, fez o gol e levantou a bandeira lá, pô, e é isso daí. Então, pô, sem comparações, pô. Eu nunca vi o Messi e o Cristiano Ronaldo levantando a bandeira das causas que foram levantadas. LGBTQIA+,
clube. LGBTQIA+. Eu sempre falo LGBT, mas tento sempre falar o termo que tá aí. É isso. Esse é o flamenguista que eu mais gosto na face da humanidade. E, Saulo, agora vamos lá. Já que a gente já falou, né, sobre jogadores que representam a gente, qual jogador você diria que mais te representou nesses dois aspectos, né? Tanto na política quanto no futebol? Algum que você seja fã dos dois lados, assim, que você acha que ele te representou bem? E qual aquele que você é muito fã, mas que tem esse problema ali nessa parte da política, esse pé atrás, né? E por que é o Gabigol? Porque é quase a seleção brasileira. Cara, eu acho que eu posso estar também assim. Eu acho que eu não cheguei a pegar um jogador tão enganjado politicamente assim, né? Em relação ao time do Flamengo, não me recordo. Mas um jogador... Tu perguntou um jogador que eu sou fã que, em relação à política e um que... Um fora das quatro linhas, outro dentro das quatro linhas. Não precisa ser necessariamente do Flamengo. Pode ser de outro time aí, né? Já que realmente... Um cara que, tá no meu coração... Cara, é difícil dizer um só. Um só, né? Então, eu vou falar 3. que me marcou mesmo. Eu posso dizer o Petkovic, o Adriano, e não tinha como não citar o Gabigol, sabe? Claro que, se eu fosse fazer lista aqui, ia dar um time titular e um reserva. Mas esses 3 jogadores me marcaram muito. Petkovic naquela campanha de 2009, jogando, pediu para jogar em troca de uma dívida que o Flamengo tinha. Nossa, hoje em dia quem se submeteria a isso? Qual jogador se submeteria a isso? Eu acho que nenhum. Ainda bem que você falou 2009. Se falasse 2001, eu ia embora agora. Adriano Imperador, que também estava nessa campanha desse brasileiro, um cara por humildade. A gente vê aí nas redes sociais, quem acompanha, que o cara pisa no chão de onde veio, humildade total, não abandona suas origens. E o Gabigol, obviamente, por ter feito o gol, fatídico gol, né? Acho que ele fez os 2 no River Plate. Né? Foi. Então e tem essa questão. Você citou o Pet, né? O Pet é um cara, digamos assim, talvez não engajado, mas a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre a opinião do Pet sobre o socialismo. A gente vai botar aqui, nem sei como faz isso, mas a gente vai botar aqui, ó. Quem quiser depois, em algum lugar aqui a gente vai colocar, vocês vão ter acesso. Ele deixou... Quem era que estava naquela entrevista? Tipo assim, que ele deixou a pessoa em saia justa, né? Porque acho que a pessoa esperava que ele ia falar super mal do socialismo. Tem Ana Maria Braga, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Inclusive, há boatos de que... do jogador que me deixa pé atrás, tem que ser do Flamengo? Pode ser outro, mas eu acho que tem bastante opção no Flamengo, né? De jogador que deixa o pé atrás. Mas pode ser outro. Vamos dar essa colher de chá. Não, posso falar. É porque para mim, é muito difícil cobrar um posicionamento político de jogador de futebol, porque a maioria não tem essa vivência, né? Não tem. Mas nem o Felipe Melo? Ele seria... Ele é óbvio. Toda vez que o Palmeiras perdeu para o Flamengo, fiz questão de zoar o Felipe Melo. Assim, dos jogadores do Flamengo, vários deles, a gente acaba sentindo falta de um posicionamento, mas assim, que meio que não é o papel deles, né? Agora, o Felipe Melo, ele é, assim, não dá. Aquele cara lá, o maluco é bolsonarista mesmo, o maluco é escrotão em campo também. Esse cara aí, graças a Deus, ele não veio para o Flamengo. Tinha até uma época que todo mundo já sabia que ele era isso e correu o risco dele botar o manto, mas
Felipe Melo é um jogador deplorável para mim. E o Adriano, ele pode não ser, né? Você citou também, ele pode não ser engajado politicamente diretamente, mas ele é um símbolo, né? Não deixa de ser um símbolo também, né? Quando a gente vê de um cara que não largou as origens, né? De que foi muito julgado por isso, inclusive, né? Sofreu bastante, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, né? Mas ele sofreu bastante por não ser um cara que não abandona as origens. E é muito difícil realmente ter um ídolo que, como o Petkovic fez, que o Saulo falou, é realmente muito difícil. Sei lá, imagina eu jogar com o salário mínimo. Juninho Pernambucano. Imagina hoje, não tem como. É difícil imaginar alguém que jogue por um salário mínimo e pelo clube e tenha posicionamento político fora de campo sensacional. Juninho Pernambucano. Tem um cara bom também, hein? O Casagrande. Gosto muito do Casagrande. Se eu fosse citar um exemplo, não podia deixar de dizer o Casagrande, cara. O nome dele é maneiro. O programa dele, para mim, gosto muito dele. Saulo, você tem o poder agora de mudar um lance de uma partida. Qual você muda? Pô, com certeza, mano. Com certeza. Eu mudaria o lance do Lincoln na final do Mundial. Caraca, mano, que ódio. O cara tava de cara pro gol. Era o empate do Flamengo. Não sei o que ia acontecer na prorrogação. E ele isolou a bola. Esse lance aí é o lance que eu mudaria. Pudesse voltar no tempo. Até se eu pudesse botar a camisa do Flamengo e chutar aquela bola ali, eu mudaria esse lance. Vou ver o que é o flamenguista, né? Fala, não, eu queria mudar aquele lance do jogo do Mundial. Pô, eu botafoguense. Primeiro que se tivesse essa pergunta, ia demorar um ano falando, só a lista de lances que eu mudaria. E a maioria seria tipo estadual, 2007, né? Aquele gol do Dodô, o juiz não punia. Para mim já estava bom, né? Flamenguista não, já vem lá no Mundial, né? Tá bom, tá bom. Saulo, futebol é política? Futebol é política. Com certeza futebol é política. A gente percebe isso nas relações que os próprios dirigentes têm com políticos. Se os dirigentes têm essas relações com políticos, logo o futebol é política e traz fruto. O que é a CBF se não uma instituição política? O que é a Conmebol se não uma instituição política? A FIFA. Futebol é política, futebol é popular e futebol também é disputa de classes. Então, para mim, no futebol tem disputa política, no futebol tem política, tem disputa de programa. Não à toa a gente tem eleições nos clubes de futebol. Então, através do futebol, a ferramenta do futebol também é uma ferramenta de convencimento, de disputa da consciência das pessoas. Por exemplo, a gente viu os últimos passos dos clubes de futebol, que é apoiar a causa LGBTQIA+, certo? Então, se futebol, assim como futebol pode ser usado para coisas que nem sempre nós concordamos, o futebol também é usado para vários tipos de disputas políticas, sociais, econômicas. Futebol é sociologia também. Show de bola. Pô, quero agradecer, Saulo, presença, participação, obrigadão por ter cedido seu tempo aí. E deixar contato, redes, como é que faz para te seguir, te acompanhar aí? Eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, esse bate-papo. Eu me amarrei em estar aqui com lateral esquerda. Gostei muito desse bate-papo. Eu acho que é algo muito... Unir política e futebol é muito bom. Dialogam um com o outro. As minhas redes sociais, Instagram, @Saulo_Nilo, Twitter, @Saulo_Nilo, Facebook é só procurar Saulo Benício. Isso. Aqui, ó, vai estar aqui. Vamos vai estar aqui embaixo na descrição ou na tela. Vai clicar na descrição e vai aparecer aí também. Nosso editor Estevão, por gentileza. E só tenho a agradecer, a gratidão de estar aqui no canal. Quando sair aí, eu vou estar divulgando
vou pedir para as pessoas seguirem. Muito obrigado pelo bate-papo, obrigado pela oportunidade de estar trocando ideia, Walter, Henrique e o canal Lateral Esquerdo. A gente que agradece. Valeu.